Sábado no sítio. Os pais juntaram todos os netos, churrasco típico. Os avós aparecem distribuindo ingressos pro Parque Drum Island, cena de filme, cada criança recebe, pula de alegria. Chega a minha vez. Meu pai, com cara dura, fala: Ania, acabou o dinheiro. Olho e vejo que eles dão os ingressos que sobraram pros filhos dos vizinhos, bem na frente dos meus, que já estavam com cara triste. Pergunto: posso comprar eu mesma? Minha irmã cai na risada. Me tratam como a estranha da família. Então peguei meus filhos chorando e fui embora. Depois fiz algo que até hoje eles se arrependem. Meu nome é Ania. Se há 4 anos alguém dissesse que minha família iria perseguir meus filhos como se fossem piores que todos, eu não acreditaria. Mas ali estou eu, no sítio dos meus pais, vendo o rosto da Lisca de 8 anos e do Ted de 6 se alongar de tristeza. Só eles ficaram sem ingresso. Parece banal, mas dói. Me divorciei do Igor 2 anos atrás. Ele era um bom rapaz, mas me traiu com a chefe e me humilhava na frente das crianças. Pros meus pais, eu destruí uma família perfeita. No começo eram detalhes: meus sobrinhos ganhavam iPhones no ano novo, os meus só notas de 5 em envelopes. Depois piorou, chamavam os gêmeos do meu irmão para todas as festas e esqueciam dos meus. Mas a história do parque foi o caos total. À noite, coloquei meus filhos na cama, inventei uma história de férias incríveis e sentei no computador. O mais engraçado é que, enquanto me tratavam como pobre coitada, eu crescia. Depois do divórcio montei meu próprio negócio de eventos. No começo trabalhava em 3 lugares: administradora, social media e recepcionista. Lisca chorava toda noite, porque o papai foi embora. Eu sorria, tomava café e seguia. Logo organizei uma festa de aniversário, deu certo. Depois casamentos milionários. Em 1 ano já tinha empresa registrada, fazendo eventos corporativos. Minha família ainda acha que eu vivo perdida em porões. Enquanto isso, comecei a guardar provas de tudo. Fotos, prints, vídeos. Tudo começou no aniversário de 5 anos do Ted, com festa do Homem-Aranha no clube. Minha irmã chegou com os filhos e reclamou de tudo. Disse: que simples, nada a ver com nossas festas. Quando cantaram parabéns, ela cochichou: quietos, não façam disso um evento. Meu filho parado, sem entender por que o aniversário dele parecia um velório. Foi aí que comecei minha pasta de evidências. Nas reuniões de família, me colocavam na mesa das crianças, meus filhos sempre esquecidos das fotos. Presentes de Natal? Pros sobrinhos, eletrônicos e vale presente para escolher o que quiser. Pros meus, qualquer coisinha. Meu irmão fazia piadas sobre mães solteiras e depois dizia: brincadeira. A esposa dele, Kira, é venenosa, sempre posando de família perfeita. Meus pais também mudaram. O pai que me ensinou a andar de bicicleta hoje me olha como se eu não existisse. A mãe que assava biscoitos pra Lisca agora desinfeta a casa quando a gente chega. O ápice foi no ano novo de 2 anos atrás. Eles estão entregando presentes, os meus são 3 vezes menores. Penso: tudo bem, a gente aguenta. Aí minha irmã tira tablet Samsung Galaxy T para todas as crianças, menos pros meus. A Lisca fica quieta, e eu: mamãe? Minha irmã ri: isso é só para quem tem internet decente em casa, não para você. Como se fossemos pobres e indignos, na frente de todo mundo. Naquela noite peguei um cartão de crédito de 400 mil, comprei tablets pros meus filhos e instalei internet de fibra. Depois fiquei 6 meses pagando a dívida, comendo só trigo sarraceno, mas consegui. E sabe o quê? Isso me salvou. Comecei a pegar pedidos caros, aumentei os preços, organizei um casamento de 3 milhões. Contei pra minha mãe, ela disse: bem feito. Minha filha mudou até de assunto. Quando comentou com minha irmã sobre comprar um apartamento, ela revirou os olhos: sonhar não custa nada. Depois disso entrei na Câmara de Comércio e Indústria, comecei a falar em fóruns de negócios. Enquanto eles achavam que eu era uma derrotada, eu estava construindo minha empresa. Mas eles nunca pararam de maltratar meus filhos. Não chamavam pros aniversários, nem pros concertos da escola, esqueciam nas viagens de família. O caso do Drum Island foi a gota d'água.
O ponto de virada aconteceu 8 meses antes, no aniversário de casamento do meu irmão Sasha. A Marina me ligou: Ania, vem, é festa de família, todas as crianças vão. Comprei vestido de paetê pra Liska, terno com gravata borboleta pro Ted. Chegamos lá e parecia que estávamos de jeans num casamento. Os outros estavam com roupas de festa, dá pra ver que escolheram com antecedência. Os meus pareciam 2 dentes de leão num jardim de rosas. Mas o pior foi quando chegou o fotógrafo profissional. Todo mundo posando, avós no centro, rodeados pelos netos. Lindo! Os meus sentados no canto mexendo na toalha. Perguntei: pode colocar os meus também na foto? Sasha, todo magnânimo, agora só com os mais próximos. Depois talvez a gente faça uma geral. Talvez na nossa família significa nunca. O fotógrafo foi embora sem nem olhar para os meus filhos. Naquela noite, Liska me perguntou: mãe, por que a gente não é da família? O que eu podia responder? Que para eles nós somos de segunda categoria. Depois disso, o grupo da família no Telegram ficou estranho. Um mês depois descobri que tinham criado um novo grupo sem mim. Lá estavam fotos de festas que eu perdi porque nem fiquei sabendo, planos de viagens onde a gente não existia. Isso doeu mais nas crianças que qualquer tapa. Liska, que era falante, ficou calada. Nos encontros grudava em mim. Ted começou a fazer xixi na cama. Toda manhã perguntava: mãe, você não vai embora igual o papai, né? Levei ele a uma psicóloga, a doutora Helena Sergeevna. Mulher maravilhosa, explicou tudo de cara: isso se chama abuso emocional por exclusão. Seus parentes estão punindo seus filhos por causa do divórcio. Fui por 3 meses, pagando 5.000 cada sessão, dinheiro que eu nem tinha. Mas a doutora fez algo por mim. A psicóloga me disse algo importante: anote tudo. Guarde provas. E pegue meu laudo com carimbo, vai ser útil. Então lembrei da minha avó, a avó Faia. Ela é uma história à parte. 1 ano e meio depois que morreu, deixou testamento. E eu sou a responsável pela execução, porque a Nia é organizada e formada em economia. A família sabia da herança e esperava a divisão. Eu disse: o registro pelo cartório e rosriestre demoram 6 meses, talvez 1 ano. Mentira! Tudo já estava pronto havia meio ano. Minha avó era muito esperta nos negócios. Nos anos 90, quando tudo desmoronava, ela comprava apartamentos. Dizia: crise é tempo de oportunidade. As pessoas vendem barato e depois se arrependem. No fim, ficaram 3 apartamentos para alugar, um sítio, aplicações, ações e antiguidades soviéticas. No total, 110 milhões. Pelo testamento, seria dividido igualmente entre os 4 netos, eu, Olga, Sasha e nosso primo Andrei de São Petersburgo. Mas a avó foi mais esperta ainda. Ela via como a família me tratava depois do divórcio e se precaveu. No testamento tem uma cláusula: se algum herdeiro maltratar os filhos de outro, é considerado indigno pela lei e perde a parte, que vai para os outros. Eu nunca falei disso, achava que não seria necessário. Mas conviver com minha avó nos últimos anos foi uma aula. Para muitos ela era só a velhinha doce que fazia biscoitos de limão. Eu conheci a mulher que largou o marido tirano em 1962, com um filho pequeno no colo. Ela mesma me contou: ele me destruía. Peguei minhas coisas no embrulho e fui morar com minha mãe. Todo mundo falava mal, mas eu trabalhei em 3 empregos e comprei meu apartamento. Depois conheci teu avô, que criou o Vitor como filho. Quando me divorciei, ela já tinha 83 anos, a memória falhando, mas o instinto firme. Um dia levei as crianças, e a Liska estava tensa, sem querer brincar. Minha avó puxou conversa e descobriu: a Kira, no jantar de família, tinha dito que filhos de mulheres divorciadas são marcados, e que por isso o pai tinha ido embora. Nunca vi minha avó tão furiosa. Ela disse baixo: é esse veneno que destrói famílias. Chamou a tabeliã, a Solobanova, e em 1 semana reescreveu o testamento. Depois começou a registrar tudo num diário, com a ajuda da enfermeira. A letra já não era mais a mesma, mas ficou tudo anotado. Eu encontrei esse caderno arrumando as coisas. Tinha registros de ano novo, Lisa sentada com as crianças, 3 lugares vazios atrás dos adultos. Misha chorando.
Sasha dizendo, estrelinhas são só para as crianças de família com pai e mãe. Olga e Kira proibindo compartilhar brinquedos com Lisa. Tem germes. Foram dezenas de anotações, datadas com detalhe. 10 meses antes de morrer, minha avó chamou de novo a notária. Passou 2 horas revisando a redação. Conferiu cada palavra, o que é considerado violência, que provas servem, como aplicar. Estava tudo lá, fotos, vídeos, mensagens, laudo de psicólogo. Tudo legal, para não deixarem brechas. Em março, cheguei cedo como sempre para dar o café e os remédios. Ela tinha partido quietinha no sono. No funeral todos choraram e se abraçaram. Por um instante até acreditei, talvez a morte da avó juntasse a família. Pura ilusão. A família chorava, mas de olho na herança. O memorial na igreja foi bonito, com ícones, velas, o padre falando palavras sinceras. No memorial no salão, nós 4 netos falamos nossas lembranças. Eu contei como a vovó me ensinou a fazer os biscoitos de limão dela. A Olga falou das idas ao sítio. Mesmo depois de morta, minha avó conseguiu nos fazer parecer uma família normal por alguns dias. Ingênua, achei que aquele seria o momento da verdade. A morte de alguém querido muda tudo, faz a gente repensar. Mas eu estava errada. 2 semanas depois, o testamento foi lido no cartório. A notária, Marina Petrovna, explicou tudo passo a passo: avaliação dos apartamentos em 1 mês, liberação dos depósitos em 2, registro oficial em 3 ou 4. No total, até 1 ano. Como inventariante, eu cuidaria de tudo. E eu, calada, sem falar da cláusula especial do testamento. Queria ver se a família mudaria sem a vigilância da vovó. Mas eles piraram de vez. O primeiro sinal veio já no velório. Eu organizei tudo no salão da comunidade, mesas arrumadas, retrato da vovó com flores, álbuns de fotos. Lisa e Misha estavam tristes, quietinhos. Eles amavam muito a bisavó. Foram até a mesa onde a Olga mostrava fotos antigas para os amigos da vovó. Liska estendeu a mão para ver, e a irmã bateu nela como quem afasta cachorro com jornal, conversa de adulto. Sai daqui, vai fazer outra coisa. E ela foi, sentou num canto, olhando os primos mexendo em tudo, enquanto recebia desprezo. Depois disso, só piorou. Nos jantares de família, meus filhos eram tratados como leprosos, numa mesa separada, só podiam falar se fosse necessário. Os sobrinhos, copiando os adultos, também passaram a ignorar a Liska e o Misha. Até o episódio do parque, eu já tinha juntado uma pasta inteira, 35 registros documentados, tudo com data, hora, lugar, testemunhas. Gravei vídeos escondida depois do aniversário do Misha. Guardei prints de conversas em que a Olga chamava meus filhos de nomes e combinava de vê-los o mínimo possível. Até vizinhos escreveram depoimentos, chocados com o que viam. A psicóloga deles, a doutora Helena Sergeevna Poliskaya, mulher respeitada, com 20 anos de prática, deu laudo carimbado confirmando: violência psicológica sistemática, exclusão, formação de complexo de abandono. Minha avó tinha pensado em tudo. Precisava de provas sólidas, e eu tinha. Intenção clara? Sim. Tentativas de resolver em paz? Tentei dezenas de vezes, vamos conversar. Avaliação do dano? Graças à doutora Helena, estava lá. Depois do caso no parque, passei uma semana montando tudo, organizando documentos, pensando no roteiro. Foi aí que me caiu a ficha: eu sou organizadora de eventos. Por que não transformar essa revelação num show inesquecível? Eu já tinha feito pedidos de casamento em telhados, aniversários em mansões, festas corporativas para chefes. Eu sei criar clima, sei conduzir o drama do momento. Escolhi um clube de campo, uma casa às margens do rio, a 40 minutos de Moscou. Elegante, mas sem exagero. Uma sala reservada para 50 pessoas, intimista, ninguém conseguiria fugir. Lareira, lustres de cristal, janelas enormes com vista pro rio. Passei 3 semanas planejando cada detalhe. Planejei cada detalhe. Mandei fazer os convites na mesma gráfica que imprime para os eventos das embaixadas. Papel grosso cor marfim, letras douradas em relevo, fonte caligráfica. No convite,
a família Karlamin-Larin convida para homenagear a memória de Faina Nikitisha e testemunhar seu último presente aos entes queridos. Soava solene, até emocionante. Chamei a Yulia como fotógrafa. Já trabalhamos juntas em muitos casamentos. Expliquei, quero emoções reais, reações verdadeiras, como quando a noiva joga o buquê. Ela riu, e entendi. E eu respondi, só que em vez de buquê vai ser uma bomba. Contratei um quarteto de cordas da Filarmônica Regional, 2 violinos, viola e violoncelo. Gente experiente. Avisei, toquem aconteça o que acontecer. Mesmo que comece briga, não parem. Paguei o dobro só para garantir. O cardápio foi pensado com ironia. Todos os pratos da vovó. Aquele salpicão de 7 camadas que ela fazia todo ano novo. Os biscoitos de limão, fiquei uma semana treinando a receita até sair igualzinho. Aspic de Lúcio, costeletas Pocharski, compota de frutas secas. Queria que o gosto da infância engasgasse cada um quando a verdade fosse revelada. Flores, apenas rosas brancas com gipsófila. A vovó cultivava no sítio e sempre dizia, a rosa branca é sinceridade e pureza. A mentira mata mais rápido que a geada. Pedi 50 buquês, o aroma deveria encher a sala. As confirmações chegaram em uma semana. Todos confirmaram. Meus pais até ligaram para agradecer pela organização. Olga e Serguei viriam com a família inteira. Sasha, Marina e os gêmeos também. Andrei prometeu vir de São Petersburgo com a esposa e os filhos. No total, 32 pessoas com as crianças. Todos ansiosos para dividir a herança e já planejando como gastar os 27 a 30 milhões de cada um. Eu só pensava onde deixar a Lisca e o Misha. Não queria que vissem eu queimar as pontes. Combinei com minha amiga Masha, ela passaria o dia inteiro com eles, levaria ao cinema, trampolim, pizza e depois dormir na casa dela. Falei para as crianças que eu tinha uma reunião de trabalho importante. 3 dias antes, minha mãe ligou bem na hora em que eu estava pagando o salão. Vi o nome dela na tela e gelei. A voz dela era doce, como quando eu ficava doente criança. Aneca, quero te agradecer. Sei que a gente se afastou, mas o que você está fazendo pela memória da sua avó é maravilhoso. Ela teria orgulho. Quase deixei o telefone cair. Fiquei muda por alguns segundos, depois respondi, obrigada, mãe. Isso é importante para mim. Ela continuou, vamos estar juntos como uma família, do jeito que a vovó gostava. Talvez isso ajude a gente a se aproximar de novo. Meu peito apertou. E se eu estivesse exagerando? Talvez fosse a chance de consertar tudo em paz? Naquela noite coloquei as crianças na cama. Misha me abraçou, mamãe, quando a gente vai pro Ilha dos Sonhos? Respondi, logo, querido. Eu prometo. Ele se virou para a parede. Da outra cama, Lisca gritou, mãe, posso usar meu vestido de unicórnio amanhã? Eu disse, você vai ver a tia Masha, filha. Ela retrucou, e se o vovô e a vovó passarem aqui? Foi nesse momento que eu entendi, não havia mais volta. Meus filhos ainda tinham esperança de serem amados, esperavam que a porta se abrisse e fossem abraçados como os outros netos. Mas no lugar disso, só recebiam desprezo e humilhação. Não, a vovó Faina não tinha preparado esse mecanismo à toa. Era a hora de começar. Acordei às 5 da manhã. O estômago doía de nervoso, mas a cabeça estava clara. Passei 2 horas escolhendo a roupa. No fim escolhi o vestido que a vovó me deu quando defendi minha tese. Ela disse, nesse vestido você parece uma mulher que sabe o próprio valor. O colar de esmeraldas também era presente dela. Nos pés, sapatos de salto médio para ficar firme. A maquiagem não era chamativa, mas perfeita. No espelho, vi uma mulher pronta para a luta. Levei as crianças para a casa da Masha às 10. Ela abraçou os dois, se comportem, escutem a tia Masha. Lisa estranhou, mãe, o que foi? Eu só disse, eu amo vocês. Vai dar tudo certo. Cheguei à casa de eventos às 1 da tarde, 3 horas antes do começo. Era a hora de checar tudo. A administradora, uma jovem de uniforme, me levou até o salão, Ana Viktorovna, tudo pronto conforme sua lista.
lugares, menu, equipamentos. O salão estava impecável. Mesas redondas com toalhas brancas, cristal brilhando, prata polida. Perto da lareira, o retrato da vovó em moldura dourada, cercado de rosas brancas. No palco, espaço para o quarteto e microfone para discursos. Yulia, a fotógrafa, chegou logo depois. Conferiu a luz, os ângulos. As condições estão ótimas. O que vamos registrar? Um aniversário. Eu respondi, um velório. Um velório diferente. Às 3, chegaram os músicos. 4 homens de fraque, com os estojos dos instrumentos. O primeiro violino, Cida, intelectual, garantiu, preparamos Bach, Mozart e Schubert. Não se preocupe, não paramos por nada. Já tocamos até em funerais de deputados. Nada nos abala. Os primeiros convidados foram Andrei e a família, vindos de São Petersburgo. Natália estava elegante de preto. As crianças arrumadinhas, Ksiusha, de 10 anos, falando da peça da escola, Vânia, de 8, lendo enquanto andava. Andrei me abraçou forte. Ania, que bom que você organizou tudo isso. Sei que deu trabalho. Eu sorri, fico feliz que você veio, de verdade. Ele é o único da família que nunca maltratou meus filhos. No funeral, já brincou de batalha naval com o urso de pelúcia deles, já fez trança no cabelo da raposa de brinquedo. Uma pena pensar que até ele pode acabar atingido. Depois chegaram meus pais. Papai com o terno que usa só uma vez por ano. Mamãe de vestido novo, provavelmente comprado só para o evento. A Neca tentou me abraçar. Eu não recuei, mas também não correspondi. Ela elogiou, está tudo lindo. Sua avó teria amado. Respondi seca, espero que sim. Papai pigarreou, o tabelião virá? Eu disse, sim, pai. Fica tranquilo. Se acomodem. Logo chegaram Sasha, Marina e os gêmeos. Artyom e Egor eram cópias do pai, mesmos rostos sérios, mesmos gestos. Marina, como sempre, em roupa de grife Gucci ou Prada, não sei, mas cara. Sasha me deu um tapinha no ombro, você arrasou, mana. A gente achou que ia ser num café, mas você fez algo enorme. Vovó merece. E já completou, e aí, quando tratamos do assunto? Eu sorri. Doce ilusão, até no velório só pensam em dinheiro. Olga chegou com a família como se fosse tapete vermelho. A filha, Kira, foi a primeira a descer, vestido de tule rosa com strass, salto, uma miniatura da mãe. Custava o que eu ganhava em 3 anos atrás. Daniel e Dima vieram atrás, de cara amarrada a ponto. As crianças só queriam ficar no celular, não em um encontro chato de adultos. Olga apareceu com outro vestido Dior. O cabelo estava tão produzido que o cabeleireiro deve ter passado 3 horas arrumando. Ela olhou ao redor, com ar de vencedora. Que fofo. Quase parece uma recepção de verdade. Quase. Eles se sentaram e os garçons trouxeram as entradas. Eu fiquei perto da lareira, de propósito, para poder ver todo mundo. O quarteto começou a tocar Bach. O cenário perfeito para o que viria. Falei primeiro sobre a vovó. Foram 20 minutos de lembranças, histórias engraçadas e também emocionantes. As pessoas relaxaram. Sasha sorria, já imaginando o carro novo que compraria com a parte dele. Olga cochichou para o marido, devem estar falando da reforma na Dasha. Então eu disse, quero a atenção de todos para um anúncio importante. Segurava a pasta na mão. Todos ficaram em silêncio, olhos brilhando. Como vocês sabem, a questão da herança da vovó Faina já foi resolvida. Ela deixou instruções muito claras. A sala ficou imóvel. Até as crianças pararam. O valor total dos bens é de mais ou menos 110 milhões de rublos. Pelo testamento, é dividido igualmente entre os 4 netos. Vi os olhos de Olga brilharem, 27,5 milhões. Um belo reforço para o orçamento dela. Mas, fiz uma pausa. A vovó colocou condições especiais no testamento. Abri a pasta, tirei os documentos. Minhas mãos não tremiam. Li em voz alta.
Qualquer herdeiro que seja culpado de maus-tratos contra os filhos de outro herdeiro será declarado indigno, de acordo com o artigo 1117 do Código Civil. A parte dele será redistribuída entre os demais. O silêncio foi mortal. A cor sumiu do rosto de Olga. Sasha parou com um copo no ar. Nos últimos 3 anos, eu reuni provas de abuso psicológico contra meus filhos. Fotos, vídeos, mensagens, depoimentos de vizinhos e a conclusão de uma psicóloga infantil com selo oficial. Meu pai pulou da cadeira. Ania, o que é isso? Nós amamos a Lisa e o Misha. Amam mesmo? Peguei o celular. Sábado passado. Olha nos olhos da minha filha de 8 anos e diz que não tinha mais ingresso para a Ilha dos Sonhos. 1 minuto depois você dá dinheiro extra para os filhos dos vizinhos, na frente dela. Meu pai ficou vermelho. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Então veja outro. Abri a galeria. Ano Novo. Kira diz para Lisa que Papai Noel não visita filhos de mãe solteira. E vocês, todos sentados, em silêncio. Passei mais fotos. Aniversário do Sasha. Os gêmeos jogam o carrinho do Misha na piscina. E os adultos rindo. Mostrei datas, prints, provas. O rosto de Olga passou do vermelho para o branco. Você não pode. Por causa de mágoas de infância vai tirar a nossa herança? Não sou eu. Foi a vovó que deixou assim. E não são mágoas de infância. É abuso psicológico documentado. Sasha se levantou. Ania, vamos conversar. É família. Criança é criança. Elas brigam, depois fazem as pazes. Criança é criança? Sério? Coloquei um vídeo do aniversário. Na tela, Lisa tenta pegar o bolo. Artyom e Egor a empurram, ela cai. No fundo, dá para ouvir a risada do Sasha. Essas foram as palavras dele quando pedi para intervir. O quarteto continuava tocando. Agora Mozart. Uma melodia leve, quase alegre, contrastando com o clima pesado. Os músicos fingiam só olhar para as partituras. Então eu falei, o processo da herança foi fechado há 6 meses. Eu só esperei o momento certo para contar. Olga e Alexander são considerados herdeiros indignos. As partes deles foram canceladas. O quê? Olga levantou tão rápido que derrubou a taça de vinho tinto. O líquido se espalhou pela toalha branca. Andrei, olhei para meu primo, seus 27 milhões estão garantidos. Você sempre foi bom com meus filhos. Minha parte, com a redistribuição, sobe 80%. Você planejou isso? Olga gritou. Fez a cabeça da vovó contra a gente. Ela viu tudo sozinha. Aqui está o diário dela. Mostrei o caderno. Ano Novo. Lisa foi colocada na mesa das crianças mesmo com 3 lugares vazios na mesa dos adultos. Essa é a letra dela, essa é a observação dela. Minha mãe finalmente falou, baixinho, Ania, por que está fazendo isso? Somos família. Família? Eu ri. Cadê essa família quando meus filhos choravam? Quando eram humilhados e deixados de lado? Você escolheu o marido infiel no lugar da própria filha. E agora se espanta com as consequências. Mas dá para resolver, meu pai tentou acalmar. Podemos conversar, achar um meio-termo. É tarde demais. Os documentos já foram entregues no tribunal semana passada. O dinheiro já foi redistribuído. O notário registrou tudo. E você ficou quieta? Sasha bateu o punho na mesa. 6 meses calada? E vocês ficaram 3 anos calados enquanto meus filhos sofriam abuso. Sergei, marido da Olga, se levantou. Homem grande, acostumado a mandar, e agora? Vai me envergonhar diante da cidade toda? Que bom que perguntou. Eu sorri. Na próxima semana vai sair um artigo sobre a Fundação Beneficente Faina Niktisha. Apoio a crianças que sofreram violência psicológica dentro da família. Sem nomes, claro. Mas acho que muita gente vai reconhecer. Besteira, cuspiu Olga. Cuidado com as palavras. A fotógrafa registrou tudo.
Só então perceberam Yulia, que filmava discretamente de vários ângulos com equipamento profissional, sem flash. Sabe o que é mais triste? Olhei ao redor. Isso poderia ter sido evitado. Até sábado passado, eu ainda tinha esperança. Pensei que vocês iam mudar. Mas não. Preferiram humilhar em público uma menina de 8 anos. Pra quê? Pra mostrar poder? Fechei a pasta e encarei cada um. Naquela noite, depois do parque, Lisa me perguntou: Mamãe, o vovô e a vovó me amam? Misha quis saber o que ele tinha feito de errado. Vocês quebraram meus filhos. A vovó previu isso e os protegeu mesmo depois de morta. A debandada começou. Os filhos da Olga foram os primeiros a correr para a saída, como se sentissem que a coisa ia piorar. Sasha ainda tentava entender os documentos, mas Marina o puxou: Vamos resolver isso depois. Vamos embora. Andrei veio até mim, enquanto os outros saíam. Ania, eu realmente não sabia que era tão sério. Se eu soubesse, teria ajudado. Eu sei. Andrei, você é uma boa pessoa. A vovó pensou nisso. Dinheiro, eu posso devolver uma parte para ser justo. Não precisa. Você merece. O único de todos. Meus pais foram os últimos a sair. Minha mãe chorava baixo, com dor. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Ania, ele parou na porta. O que precisa ser feito para você me perdoar? Admitir o que fizeram. Admitir de verdade, não aquele se eu ofendi. Escrevam cartas de desculpa para as crianças, com sinceridade, e me deem tempo para decidir se quero vocês na nossa vida. E se fizerem tudo? Vamos ver. Comecem parando de se achar vítimas. Eles foram embora. Fiquei sozinha no salão vazio. O quarteto tocava a última música. Algo triste. Chopin, acho. Yulia guardava o equipamento. Duro, ela disse. Mas bonito, parece filme. A vida é mais interessante que filme. Ela tomou um gole de vinho. Minhas mãos começaram a tremer, o corpo relaxando depois do choque. Eu consegui. Protegi meus filhos e trouxe justiça. Meu celular enchia de mensagens enquanto eu dirigia para casa. Não li. Amanhã. Só amanhã. Em casa, Masha brincava de jogo de tabuleiro com as crianças. Elas correram me abraçar. Mãe, a gente comeu pizza e viu desenho. Podemos ir na tia Masha amanhã? Podemos tudo, meus filhos. Tudo que vocês quiserem. Coloquei eles na cama, sentei na cozinha com Masha e contei tudo. Nossa, ela assobiou. Eles vão correr pro tribunal agora. Que corram. Os documentos estavam perfeitos. A vovó tinha se prevenido. E realmente, uma semana depois, Olga entrou com o processo. O juiz viu tudo, checou documentos, leu o laudo do psicólogo, e negou. O testamento vale. Decisão final. Saka tentou me procurar por fora, ligava, mandava mensagem, até bateu na minha porta. Ania, a gente não queria mal pros seus filhos. Você sabe. Vamos esquecer, começar de novo. Eu fiquei em silêncio. O que dizer para alguém que nem entende o que fez? 3 meses depois, surpresa. Igor, o ex, tocou a campainha. De terno, gravata e flores. Ania, posso falar? Sobre o quê? Não vou aumentar pensão. Não é isso. Eu soube da sua família, do processo. Deixei ele entrar, fiz chá. Sentamos na cozinha como estranhos. Eu não pedi para eles ficarem contra você, ele disse. Mas também não defendi. Sim. Ele baixou os olhos. Eu fui vaidoso, fui bobo. Um bobo magoado. E as crianças sofreram. Por mim, pelo divórcio. Eu entendi muita coisa. Vamos nos falar normal, pelo bem deles. Sem brigas, sem guerra. Talvez até sair junto no parque. Eu pensei. Criança precisa de pai, isso é fato. Se ele mudar de verdade, vamos tentar.
mas do meu jeito. Fizemos acordo no cartório, tudo escrito, dias, horários, deveres. E funcionou. Igor virou um pai normal. Não perfeito, mas esforçado. Liska e Misha floresceram sem estresse, sem humilhação, sem comparações. Liz entrou no teatro, mostrou talento. Misha foi para tecnologia, ganhou segundo lugar num concurso da cidade. E nós três fomos juntos no Drum Island. Sem gritos, sem lágrimas, sem brigas. Brincamos em todos os brinquedos, comemos algodão doce, tiramos foto com personagens. Magia de verdade é ver seus filhos felizes, não herança ou aprovação de família. A vovó sabia disso e nos protegeu até depois da morte.